Portanto, o que a moçada observa aqui são os módulos de circulação. Então, vamos considerar o seguinte: no planeta já se estabelecem áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. As áreas de alta pressão são áreas emissoras, são áreas dispersoras de ar. Áreas de baixa pressão são áreas receptoras de ar. Alta pressão dispersora, baixa pressão receptora. Agora, área de alta pressão, você deve lembrar baixa temperatura. Lembra? Quando o ar aquece, ele expande. Quando ele resfria, ele contrai. Então, as áreas de alta pressão, você relaciona a baixa temperatura. As áreas de baixa pressão, você relaciona a alta temperatura. Baixa pressão, alta temperatura. As zonas ou as áreas de alta pressão, elas são chamadas de anticiclonais. Anticiclones. Lembra bem dessa palavra. As áreas de baixa pressão são chamadas de ciclonais. Ciclones, certo? Muito bem. Então, área de alta dispersa, emite, área de baixa recebe. Então, o que você vê nesse quadro é a movimentação. O ar movimenta tanto na horizontal, como também ele movimenta na vertical. Na horizontal é o deslocamento de alta para baixa sempre. De alta para baixa sempre, certo? Na vertical é ar quente ascendente, então o ar quente sobe, ar frio descendente, então ar frio desce. Então o que você vê? O ar movimenta de alta para baixo em superfície, ar quente sobe, à medida que sobe a temperatura diminui, ele encontra alta pressão e ele segue para uma área de baixa, certo? Esse ar frio pesado ele desce, então vem para a superfície. Encontra na superfície uma área de alta pressão e ele segue. Então, o que você vê aqui é o que a gente chama módulo de circulação, célula de circulação de ar, tá? Então, considerando que nós vimos, de novo, só para reforçar, a área anticiclonal, alta pressão emissora, área ciclonal, receptora, baixa pressão, certo? Tudo isso para você entender o quê? Ventos. Ora, ar em movimento, isso é vento. E o vento vai se deslocar de acordo com as áreas de alta e de baixa. Lembrando, regra, sempre de alta para baixa, nunca ao contrário. Então, nós temos diferentes tipos de ventos. Nós vamos conhecer aí, daqui a pouquinho eu mostro o esqueminha para a moçada, mas nós temos aí os chamados ventos planetários. Eles são chamados também de ventos constantes. São ventos que nunca mudam de direção. Nunca mudam de direção, tá? Esses ventos, você tem os alísios. Esses ventos acontecem entre os trópicos e o Equador. Por quê? Porque no Equador nós temos a chamada zona de convergência intertropical. Lembra, a Terra tem um movimento que é o movimento de rotação, e nesse movimento de rotação, o sentido dele, lembra, é de oeste para leste. Muito bem. Considerando, portanto, tá, essa região intertropical, os ventos sempre vão soprar dos trópicos para o Equador. No hemisfério norte, você tem aí os alísios de nordeste, porque nordeste é a região, é a direção de onde ele sai, de onde ele parte e vem para o Equador. No hemisfério sul são os alísios de sudeste. Por que sudeste? Porque é a direção de onde ele vem, do Trópico de Capricórnio para a linha do Equador. Na linha do Equador é o ponto de convergência deles. Por isso chamamos, tá?
zona de convergência intertropical, também conhecido por doldrum. Então, essa é uma nomenclatura que é importante vocês lembrarem, tá? Zona de convergência intertropical ou doldrum. Ora, quando eles se encontram na linha do Equador, tá? Do ponto de encontro deles, por nós estarmos falando do Equador, área de alta temperatura, lembra? Ar quente sobe. Então, o que acontece? Os alísios se encontram e vão subir, ou seja, na vertical, até mais ou menos 3.000 metros de altitude, tá? Por isso, o ponto de convergência, eles sobem a quase 3.000 metros de altitude. À medida que sobem, vão encontrando temperatura mais baixa, ou seja, vão encontrando zonas de alta pressão, que é a zona de emissão. Então, por altura, esses ventos agora vão voltar em direção aos trópicos. Eles voltando por altura em direção aos trópicos, eles são chamados agora de contra-alísios. Contra-alísios, certo? Então, nós temos alísios e contra-alísios. Esse é o sistema intertropical. E aí nós temos os ventos polares. No mesmo sistema, formação de módulos de circulação de ar, os ventos polares sopram dos polos para latitudes médias, certo? Dos polos, porque polo, baixa temperatura, alta pressão. Latitude, quanto menor latitude, maior temperatura, baixa pressão. Então, são ventos, né, que sopram dos polos para as latitudes medianas, tá? Aqui, confirmando essa circulação, né, conforme eu disse, vocês observam a movimentação dos ventos alísios e contralísios, alísios na faixa intertropical e os ventos polares, né, de altas para médias latitudes. Tá? Essa circulação ela está representada para vocês aqui, é a conhecida célula de Hadley. A célula de Hadley indica e mostra exatamente a movimentação dos ventos alísios e contra-alísios. Então, os alísios são ventos de superfície e os contra-alísios são ventos de altitude, ok? O ponto de encontro é lá na linha do Equador, zona de convergência intertropical. O encontro deles nessa área quente, subindo verticalmente até os 3.000 metros de altitude, gera uma instabilidade muito grande. Então é muito comum a ocorrência, né, de muitas chuvas, muitas tempestades, muita instabilidade de tempo. E essa circulação, tá, moçadinha, não para. Por isso, célula, tá? É, na realidade, um módulo de circulação de ar. Então, isso não encerra. Tá? É uma circulação constante, por isso que eles são chamados de ventos constantes, ok? Então guardem bem, célula de Hadley é o módulo de circulação que você observa envolvendo os alísios e os contra-alísios. Essa faixa intertropical, você sabe que é a mais aquecida do planeta, ok? Justifica, portanto, não é, a ocorrência dessa circulação e dessa grande instabilidade, beleza? Outro tipo de vento são os ventos chamados de continentais ou ventos periódicos. O nome já diz, periódico, período. Então, esses ventos, eles mudam de direção, tá, em determinado período. Nós temos aqui brisas. As brisas, elas são diárias. Envolvem massa oceânica, massa continental. Então, todo mundo já foi à praia, já observou, com certeza, que quando você está na praia durante o dia, o vento sopra do mar para a terra. Por quê? O dia amanhece, o sol aquece água e terra. Quem ganha calor mais rapidamente? Água. Desculpe, quem ganha calor mais rapidamente? Terra. A água demora mais para ganhar calor. Então, a terra, o continente, tem temperatura mais alta, baixa pressão. A água vai demorar para ganhar esse calor. Então, ela tem temperatura mais baixa, alta pressão. Qual é a dinâmica? De alta para baixa. Então, do mar para a terra. Tá? Isso acontece durante o dia. À noite, isso inverte.
À noite, quem perde calor mais rapidamente? A Terra. A água vai demorar para perder. Se ela demorou para ganhar, ela demora para perder. Então, terra, temperatura mais baixa, alta pressão. Água, temperatura mais alta, baixa pressão. De alta para baixa, o que nós temos? As brisas. Durante o dia são as brisas marítimas, durante a noite são as brisas continentais. E nós temos também a ocorrência das monções. As monções são ventos que ocorrem principalmente no sul e sudeste asiático, envolvendo o Oceano Índico e essa porção do continente da Ásia, o sul e sudeste asiático, tá? E lá as monções caracterizam duas estações, o verão e o inverno. Deixa eu só confirmar aqui para a moçada, envolvendo as brisas primeiro, tá? Então aí você tem a brisa marítima, do mar para a terra, de alta para baixa, tá? Então durante o dia do mar para o continente e à noite inverte do continente para o mar. No que diz respeito, portanto, às monções, né? Voltando aí à explicação das monções, lá você tem duas estações definidas, o verão e o inverno, tá? O verão e o inverno. Durante o verão, as temperaturas mais altas, o continente ganha calor mais rapidamente. O oceano vai demorar para ganhar esse calor. Então, no oceano, alta pressão, no continente, baixa pressão. Mecanismo de alta para baixa. Então, os ventos sopram do mar para a terra. São ventos carregados de umidade, então levam muita chuva. Então, é um verão muito chuvoso. No inverno, inverte. No inverno, a temperatura diminui. Quem perde calor mais rapidamente? O continente. Então, o continente passa a ter alta pressão e o oceano passa a ter baixa pressão. Mecanismo de alta para baixa. Então, as monções de inverno, os ventos sopram do continente para o oceano. São ventos secos. Então, a estação de verão é chuvosa e a estação de inverno é seca. Então, o clima monsônico, ele é típico, ele é característico do sul e do sudeste asiático. Tá? Então, você sempre vai ouvir falar em clima das monções. Então, lembra, monções são ventos periódicos, comum no sul e no sudeste asiático, certo?